O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 13º dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 114. Satyaki volta. Mata Jalazanda. Sanjaya disse: ouça com total atenção, ó rei. Depois da derrota daquela tropa pelo filho de grande alma de Rítica, e após os partas serem humilhados com vergonha e tuas tropas serem jubilado com alegria, ele que se tornou protetor dos Pandavas que estavam desejosos de proteção enquanto afundando naquele mar insondável de angústia, aquele herói, ou seja, o neto de Cine, ouvindo aquele tumulto ameaçador do teu exército naquela batalha terrível, voltou atrás rapidamente e procedeu contra Kritavarma. O filho de Rítica, Kritavarma, então excitado com cólera, cobriu o neto de Cine com nuvens de flechas afiadas. Nisso, Satyaki também ficou cheio de raiva. O neto de Cine então rapidamente disparou em Kritavarma uma flecha afiada e de cabeça larga no combate, e então 4 outras setas. Essas 4 setas mataram os corcéis de Kritavarma, e a outra cortou o arco de Kritavarma. Então o Satyaki perfurou o quadrigário de seu inimigo e aqueles que protegiam a retaguarda do último com muitas flechas afiadas, para afligir as tropas de seu adversário. A divisão hostil então, afligida pelas flechas de Satyaki, se dividiu. Nisso, Satyaki de destreza incapaz de ser frustrada prosseguiu rapidamente em seu caminho. Ouça agora, ó rei, o que aquele herói de grande coragem então fez para tuas tropas. Tendo, ó monarca, vadeado o oceano constituído pela divisão de Drona, e cheio de alegria em ter derrotado Kritavarma em batalha, aquele herói então dirigiu-se a seu quadrigário, dizendo: prossiga lentamente sem medo. Contemplando, no entanto, aquele teu exército cheio de carros, corcéis, elefantes e soldados a pé, Satyaki mais uma vez disse para seu quadrigário: essa grande divisão que tu vês à esquerda da hoste de Drona, e que parece escura como as nuvens, consiste nos elefantes do inimigo. Rukmarata é seu líder. Aqueles elefantes são muitos, ó quadrigário, e são difíceis de serem resistidos em batalha. Instigados por Duryodhana, eles esperam por mim, preparados para sacrificar suas vidas. Todos aqueles combatentes são de nascimento principesco, e grandes arqueiros, e capazes de mostrar muita bravura em batalha, pertencentes ao país dos Trigartas. Eles são todos ilustres guerreiros em carros, possuindo estandartes decorados com ouro. Aqueles bravos guerreiros estão esperando, desejosos de lutar comigo. Incite os corcéis rapidamente, ó quadrigário, e me leve para lá. Eu lutarei com os Trigartas na própria vista do filho de Bharadvaja. Assim endereçado, o quadrigário, obediente ao desejo de Satyavata, prosseguiu lentamente. Naquele carro brilhante de refulgência solar, provido de estandarte, aqueles corcéis excelentes arreados a ele e perfeitamente obedientes ao motorista, dotados da velocidade do vento, brancos como a flor kunda, ou a lua, ou prata, o levaram para aquele local. Quando ele avançou para a batalha, puxado por aqueles excelentes corcéis da cor de uma concha, aqueles bravos guerreiros o cercaram por todos os lados com seus elefantes, espalhando diversas espécies de flechas afiadas, capazes de perfurar tudo facilmente. Satyavata também lutou com aquela divisão de elefantes, disparando suas flechas afiadas, como uma nuvem imensa no fim do verão, derramando torrentes de chuva em um leito de montanha. Aqueles elefantes massacrados com aquelas flechas, cujo toque parecia aquele do trovão, disparadas por aquele principal entre os cines, começaram a fugir do campo, suas presas quebradas, corpos cobertos com sangue, cabeças e globos frontais fendidos, orelhas e faces e trombas cortados, e eles mesmos privados de condutores, e estandartes derrubados, cavaleiros mortos, e cobertores soltos, fugiram, ó rei, em todas as direções.
Muitos entre eles, ó monarca, mutilados por Satyavata com flechas compridas e flechas de cabeça de dente de bezerro e flechas de cabeça larga e angelicas e flechas de face de navalha e algumas em forma de meia-lua, fugiram, com sangue escorrendo por seus corpos, e eles mesmos expelindo urina e fezes e proferindo gritos altos e diversos, profundos como o rugido das nuvens. E alguns entre os outros vagavam, e alguns prosseguiam com dificuldade, e alguns caíam, e alguns ficavam pálidos e desanimados. Assim atormentada por Duryodhana, com flechas que pareciam um sol ou fogo, aquela divisão de elefantes fugiu em todas as direções. Depois que aquela divisão de elefantes foi exterminada, o poderoso Jalazanda, se esforçando friamente, conduziu seu elefante para a frente do carro de Duryodhana puxado por corcéis brancos. Enfeitado com angadas dourados, com brincos e diadema, armado com espada, coberto com pasta de sândalo vermelha, sua cabeça rodeada por uma corrente brilhante de ouro, seu peito coberto com uma couraça, seu pescoço adornado com uma corrente brilhante de ouro, aquele herói de alma impecável, posicionado na cabeça de seu elefante, vibrando seu arco enfeitado com ouro, parecia resplandecente, ó rei, como uma nuvem carregada com relâmpago. Como o continente resistindo às ondas do mar, Satyakis deteve aquele elefante excelente do soberano dos Magadas que se aproximou dele com tal fúria. Vendo o elefante detido pelas flechas excelentes de Duryodhana, o poderoso Jalazanda ficou cheio de raiva. Então, ó rei, o enfurecido Jalazanda perfurou um neto de sine em seu peito largo com algumas flechas de grande força. Com outra flecha afiada e bem temperada e de cabeça larga, ele cortou o arco do herói Vrishni enquanto o último estava esticando. E então, ó Bharata, sorrindo, o soberano heróico dos Magadas perfurou Satyaki sem arco com 5 flechas afiadas. O valente e poderosamente armado Satyaki, no entanto, embora perfurado por muitas flechas por Jalazanda, não tremeu de modo algum. Tudo isso parecia muito extraordinário. Então o poderoso Duryodhana, sem qualquer temor, pensou nas flechas que ele devia usar. Pegando outro arco, ele dirigiu-se a Jalazanda, dizendo: espere, espere. Dizendo isso mesmo, o neto de Sine perfurou Jalazanda profundamente em seu peito largo com 60 flechas, sorrindo. E com outra flecha de face de navalha de corte excelente ele cortou o arco de Jalazanda no cabo, e com mais 3 flechas ele perfurou o próprio Jalazanda. Então Jalazanda, jogando de lado aquele seu arco com uma flecha fixada nele, arremessou uma lança, ó majestade, em Satyaki. Aquela lança terrível, atravessando o braço esquerdo de Madhava em batalha violenta, entrou na terra, como uma cobra silvando de proporção gigantesca. E seu braço esquerdo tendo sido assim perfurado, Satyaki, de destreza incapaz de ser frustrada, atingiu Jalazanda com 30 flechas afiadas. Então o poderoso Jalazanda, pegando sua cimitarra e escudo grande feito de pele de touro e decorado com 100 luas, girou a primeira por um tempo e arremessou-a em Satyavata. Cortando o arco do neto de Sine, aquela cimitarra caiu no chão, e parecia brilhante como um círculo de fogo, quando ela jazia sobre o solo. Então Duryodhana pegou outro arco capaz de perfurar tudo, grande como um ramo de sala, e de parecendo o ribombo do trovão de Indra, e cheio de raiva, esticou-o e então perfurou o Jalazanda com uma única flecha. E então o Satyaki, aquele principal da linhagem de Madhu, sorrindo, cortou, com um par de flechas de face de navalha, os 2 braços, enfeitados com ornamentos, de Jalazanda. Nisso, aqueles 2 braços, parecendo com um par de maças com ferrões, caíram daquele principal dos elefantes, como um par de cobras de 5 cabeças caindo de uma montanha. E então, com uma terceira flecha de cabeça de navalha, Satyaki cortou a cabeça grande de seu adversário dotada de dentes belos e adornada com um par de belos brincos. O tronco sem cabeça e sem arco, de aspecto medonho, tingiu o elefante de Jalazanda com sangue. Tendo matado o Jalazanda, em batalha, Satyavata rapidamente derrubou a estrutura de madeira, ó rei, das costas daquele elefante.
Banhado em sangue, o elefante de Jalazanda levava aquele assento caro, pendendo de suas costas. E afligido pelas flechas de Satyavata, o animal enorme esmagou tropas aliadas conforme ele corria de modo selvagem, proferindo gritos violentos de dor. Então, ó majestade, lamentos de pesar se ergueram entre tuas tropas, a visão de Jalazanda morto por aquele touro entre os Vrishnis. Teus guerreiros então, virando seus rostos, fugiram em todas as direções. De fato, sem esperança de êxito sobre o inimigo, eles colocaram seus corações na fuga. Enquanto isso, ó rei, Drona, aquele principal de todos os manejadores de arcos, se aproximou do poderoso guerreiro em carro Yudana, levado por seus cavalos velozes. Muitos touros entre os curos, vendo o neto de Sini se encher de orgulho e raiva, avançaram nele com fúria, acompanhados por Drona. Então começou um combate, ó rei, entre os curos e Drona em um lado e Yudana no outro, que parecia com a batalha terrível de antigamente entre os deuses e os asuras. Capítulo 115. Batalha violenta, detendo Duryodhana, mutilando Kritavarma. Sanjaya disse, disparando nuvens de flechas, todos aqueles guerreiros, hábeis em atacar, cuidadosamente, ó monarca, enfrentaram Yudana. Drona o atingiu com 77 flechas de muito afiadas. E Durmarshana o atingiu como uma dúzia, Dussasana o atingiu com 10 flechas. E Vikarna também perfurou no lado esquerdo, como também no centro do peito com 30 flechas afiadas, equipadas com penas Kanka. E Durmuka o atingiu com 10 flechas, e Dussasana com 8, Chitrasena, ó majestade, perfurou com um par de flechas. E Duryodhana, ó rei, e muitos outros heróis, afligiram aquele poderoso guerreiro em carro com densas chuvas de flechas naquela batalha. Embora reprimido por todos lados por aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, teus filhos, Yudana da linhagem de Vrishni perfurou cada um deles separadamente com suas flechas retas. De fato, ele perfurou o filho de Bharadvaja com 3 flechas, e Dussasana com 9, e Vikarna com 25, e Chitrasena com 7, e Durmarshana com uma dúzia, e Vivissati com 8, e Satyavrata com 9, e Vijaya com 10 flechas. E tendo perfurado Rukmangada também aquele poderoso guerreiro em carro, Satyaki, vibrando seu arco, procedeu rapidamente contra teu filho Duryodhana. E Yudana, na visão de todos os homens, perfurou profundamente com suas flechas o rei, aquele maior dos guerreiros em carros no mundo inteiro. Então começou uma batalha entre aqueles dois. Ambos disparando flechas afiadas, e ambos mirando inúmeras flechas, cada um daqueles poderosos guerreiros em carros fez outro invisível naquela batalha. E Satyaki, perfurado pelo rei Kuru, parecia muito resplandecente enquanto sangue escorria copiosamente por seu corpo, como uma árvore de sândalo derramando suas secreções suculentas. Teu filho também perfurado por Satyavata com nuvens de flechas, parecia belo como uma estaca levantada em um sacrifício ornamentada com ouro por todos os lados. Então Madhava, ó rei, naquela batalha, cortou como uma flecha de face de navalha, sorrindo naquele momento, o arco do rei Kuru. E então ele perfurou o rei sem arco com inúmeras flechas. Perfurado com flechas por aquele inimigo de grande energia, o rei não pôde tolerar essa indicação do sucesso do inimigo. Duryodhana então, pegando outro arco formidável, o verso de cuja vara era enfeitado com ouro, rapidamente perfurou Satyaki com 100 flechas. Profundamente perfurado por teu filho poderoso armado com o arco, Yudana ficou inflamado com ira e começou a afligir teu filho. Vendo o rei assim afligido, teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, cobriram Satyaki com chuvas densas de flechas, disparadas com grande força. Enquanto era assim encoberto por aqueles poderosos guerreiros em carros, ou seja, tua multidão de filhos, Yudana perfurou cada um deles com 5 flechas, e mais uma vez com 7. E logo ele perfurou Duryodhana com 8 setas rápidas e, sorrindo, cortou o arco do último que assustava todos os inimigos.
E com umas poucas flechas ele também derrubou o estandarte do rei adornado com o elefante enfeitado com joias. E matando então os 4 corcéis de Duryodhana com 4 setas, o ilustre Satyaki derrubou o quadrigário do rei com uma flecha de face de navalha. Enquanto isso, Duryodhana, cheio de alegria, perfurou o poderoso guerreiro em carro, o rei Kuru, com muitas flechas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais. Então, ó rei, teu filho Duryodhana, enquanto era assim atingido naquela batalha por aquelas flechas excelentes do neto de Cine, fugiu de repente. E o rei subiu rapidamente no carro de Chitrasena, armado com o arco. Vendo o rei assim atacado por Satyaki em batalha, e reduzido à posição de soma no firmamento quando apanhado por Rahu, gritos de aflição se elevaram de todas as divisões da hoste Kuru. Ouvindo aquele tumulto, o poderoso guerreiro em carro Kritavarma foi rapidamente para aquele local onde o pujante Madhava estava lutando. E Kritavarma procedeu, vibrando seu arco, excitando seus corcéis, instigando seu quadrigário com as palavras: vá com velocidade, vá com velocidade. Vendo Kritavarma avançando em direção a ele como o próprio destruidor com boca escancarada, Duryodhana, ó rei, dirigiu-se a seu motorista, dizendo: esse Kritavarma, armado com flechas, está avançando em seu carro em direção a mim com velocidade. Então, com seus corcéis incitados à sua maior velocidade, e em seu carro devidamente equipado, Satyaki atacou o soberano dos Bojas, o principal de todos os arqueiros. Então aqueles 2 tigres entre homens, ambos cheios de fúria, e ambos parecendo fogo, enfrentaram um ao outro como 2 tigres dotados de grande força. Kritavarma perfurou um neto de Cine com 26 flechas afiadas, de pontas penetrantes, e o motorista do último com 5 flechas. E hábil em batalha, o filho de Rídica perfurou, com 4 flechas poderosas, os 4 cavalos excelentes e bem domados de Satyaki que eram da raça Sindhu. Possuindo um estandarte decorado com ouro, e adornado com armadura dourada, Kritavarma, vibrando seu arco formidável, cuja vara era enfeitada com ouro, deteve Duryodhana com flechas providas de asas douradas. Então o neto de Cine, desejoso de ver Dhananjaya, disparou com grande força 8 flechas em Kritavarma. Aquele opressor de inimigos, então, profundamente perfurado por aquele inimigo poderoso, aquele guerreiro invencível, começou a tremer como uma colina durante um terremoto. Depois disso, Satyaki, de destreza incapaz de ser frustrada, rapidamente perfurou os 4 corcéis de Kritavarma com 63 flechas afiadas, e seu motorista também com 7. De fato, Satyaki, então apontando outra flecha de asas douradas, que emitia chamas ardentes e parecia uma cobra zangada, ou a vara do próprio destruidor, perfurou Kritavarma. Aquela flecha terrível, atravessando a armadura refulgente de seu adversário decorada com ouro, entrou na terra, tingida com sangue. Atormentado pelas flechas de Satyavata, e banhado em sangue naquela batalha, Kritavarma, jogando de lado seu arco com flecha, caiu em seu carro. Aquele herói de dentes de leão de bravura incomensurável, aquele touro entre homens, afligido por Satyaki com suas flechas, caiu sobre seus joelhos no terraço de seu carro. Tendo assim resistido a Kritavarma, que parecia com o Arjuna de 1000 braços dos tempos antigos, ou o próprio oceanos de poder imensurável, Satyaki prosseguiu adiante. Passando pela divisão de Kritavarma cheia de espadas e dardos e arcos, e abundando em elefantes e corcéis e carros, e saindo do terreno tornado horrível por causa do sangue derramado por Kshatriya e as principais numerando as centenas, aquele touro entre os cines prosseguiu adiante na própria vista de todas as tropas, como um matador de Vritra através da formação de combate Asura. Enquanto isso, o filho poderoso de Rídica, pegando outro arco enorme, ficou onde ele estava, resistindo aos Pandavas em batalha. Capítulo 116. Detém Drona. Sanjaya disse: enquanto a hoste Kuru era agitada pelo neto de Cine naqueles locais pelos quais ele procedia, o filho de Bharadvaja cobriu com uma chuva densa de setas.
O combate que então ocorreu entre Drona e Satyavata na própria visão de todas as tropas foi extremamente violento, como aquele entre Vali e Vasava nos tempos passados. Então Drona perfurou um neto de sine na testa com 3 belas flechas feitas totalmente de ferro e parecendo cobras de veneno virulento. Assim perfurado na testa com aquelas flechas retas, Yudhana, ó rei, parecia belo como uma montanha com 3 topos. O filho de Bharadvaja, sempre vigilante por uma oportunidade, então disparou naquela batalha muitas outras setas em Satyaki que pareciam o ribombo do trovão de Indra. Então ele da linhagem de Dasara, conhecedor das maiores armas, cortou todas aquelas flechas disparadas do arco de Drona, com 2 flechas suas belamente aladas. Vendo aquela agilidade de mão em Satyaki, Drona, ó rei, sorrindo, perfurou de repente aquele touro entre os sines com 30 flechas. Superando por sua própria agilidade e a agilidade de Yudhana, Drona mais uma vez perfurou o último com 50 setas e então com 100. De fato, aquelas flechas que mutilavam, ó rei, saíam do carro de Drona como cobras vigorosas em fúria saindo através de um formigueiro. Similarmente, flechas bebedoras de sangue disparadas por Yudhana centenas e milhares cobriam o carro de Drona. Nós não notamos qualquer diferença, no entanto, entre a agilidade de mão mostrada por aquele principal dos regenerados e aquela mostrada por ele da tribo Satyavata. De fato, nesse aspecto, ambos aqueles touros entre homens eram iguais. Então o Satyaki, cheio de cólera, atingiu Drona com 9 flechas retas. E ele atingiu o estandarte de Drona também com muitas flechas afiadas. E na vista do filho de Bharadvaja, ele perfurou o motorista do último também com 100 flechas. Observando a agilidade de mão mostrada por Yudhana, o poderoso guerreiro em carro Drona perfurando o motorista de Yudhana com 70 flechas, e cada um dos seus 4 corcéis com 3, cortou como uma única flecha o estandarte que estava sobre o carro de Madhava. Com outra flecha de cabeça larga, equipada com penas e com asas de ouro, ele cortou naquela batalha o arco daquele herói ilustre da linhagem de Madhu. Nisso, o poderoso guerreiro encarou o Satyaki, excitado com cólera, pôs de lado aquele arco, e pegando uma massa enorme, arremessou-a no filho de Bharadvaja. Drona, no entanto, com muitas flechas de diversas formas, resistiu àquela massa, feita de ferro e enrolada com barbantes, quando ela correu impetuosamente em direção a ele. Então o Satyaki, de bravura incapaz de ser frustrada, pegou outro arco e perfurou o filho heróico de Bharadvaja com muitas flechas afiadas, em pedra. Perfurando Drona dessa maneira naquela batalha, Yudhana proferiu um grito leonino. Drona, no entanto, aquele principal de todos os manejadores de armas, não pôde tolerar aquele rugido. Pegando um dardo feito de ferro e provido de um cabo dourado, Drona lançou-o rapidamente no carro de Madhava. Aquele dardo, no entanto, fatal como a morte, sem tocar o neto de Sine, atravessou o carro do último e entrou na terra com um barulho ameaçador. O neto de Sine então, ó rei, perfurou Drona com muitas flechas aladas. De fato, atingindo-o no braço direito, Satyaki, ó touro da raça Bharata, o afligiu imensamente. Drona também, naquela batalha, ó rei, cortou o enorme arco de Madhava com uma flecha em forma de meia-lua e atingiu o motorista do último com um dardo. Atingido por aquele dardo, o motorista de Yudhana desmaiou e por um tempo ficou imóvel sobre o terraço do carro. Então, ó monarca, Satyaki, agindo como seu próprio motorista, realizou um feito sobre-humano, visto que ele continuou a lutar com Drona e segurar as rédeas ele mesmo. Então o poderoso guerreiro em carro Yudhana atingiu aquele Brahmana com 100 flechas naquela batalha, e se regozijou muito, ó monarca, pela façanha que ele tinha realizado. Então Drona, ó Bharata, disparou em Satyaki 5 flechas. Aquelas flechas ardentes, perfurando a armadura de Satyaki, beberam seu sangue naquele combate. Assim perfurado por aquelas flechas terríveis, Satyaki ficou furioso. Em retorno, aquele herói disparou muitas flechas nele do carro dourado.
Então, derrubando no chão como uma única flecha o motorista de Drona, ele fez em seguida, com suas flechas, aqueles corcéis sem condutor de seu adversário fugirem. Nisso aquele carro foi arrastado a uma distância. De fato, a carruagem brilhante de Drona, ó rei, começou a traçar 1000 círculos no campo de batalha como um sol em movimento. Então todos os reis e príncipes da hoste Kaurava fizeram um tumulto alto, exclamando: corram, depressa, agarrem os corcéis de Drona. Rapidamente abandonando Satyaki naquela batalha, ó monarca, todos aqueles poderosos guerreiros em carros se apressaram para o lugar onde Drona estava. Vendo aqueles guerreiros em carros fugirem atormentados pelas flechas de Satyaki, tuas tropas mais uma vez se dividiram e ficaram muito desanimadas. Enquanto isso, Drona, indo novamente para a entrada da ordem de batalha, tomou sua posição lá, levado para longe da presença de Satyaki por aqueles corcéis, rápidos como o vento, que tinham sido afligidos pelas flechas do herói Vrishni. O valente filho de Bharadvaja, vendo a formação de combate rompida em sua ausência pelos Pandavas e os Panchalas, não se esforçou para seguir o neto de Sine, mas se empenhou em proteger sua ordem de batalha dividida. Reprimindo os Pandavas e os Panchalas então, o fogo Drona, brilhando em fúria ficou lá, consumindo tudo, como o sol que nasce no fim do Yuga. Capítulo 117. Mata Sudarsana no caminho até Arjuna. Sanjaya disse: tendo derrotado Drona e outros guerreiros do teu exército, encabeçados pelo filho de Ridika, aquele principal dos homens, aquele touro entre os cines, ó o principal dos Kurus, disse rindo para seu quadrigário: nossos inimigos, ó Sulta, já tinham sido destruídos por Keshava e Palguna. Ao derrotá-los novamente, nós somos somente os meios aparentes. Já mortos por aquele touro entre homens, o filho do chefe celeste, nós temos somente matado os mortos. Dizendo essas palavras para seu quadrigário, aquele touro entre os cines, aquele principal dos arqueiros, aquele matador de heróis hostis, aquele guerreiro poderoso, espalhando com grande força suas flechas por toda parte naquela batalha terrível, prosseguiu como um falcão à procura de presa. Os guerreiros Kuru, embora eles o atacassem de todos os lados, não conseguiam resistir àquele principal dos guerreiros em carros, parecendo o próprio sol de 1000 raios, aquele principal dos homens, que, tendo rompido as tropas Kaurava, estava procedendo, levado por aqueles excelentes corcéis dele que eram brancos como a lua ou uma concha. De fato, ó Bharata, ninguém entre aqueles que lutavam no teu lado podia resistir a Yudana de destreza irresistível, de poder incapaz de sofrer diminuição de capacidade, de bravura igual àquela daquele de 1000 olhos, e parecendo com o sol outonal no firmamento. Então aquele principal dos reis, isto é, Sudarsana, conhecedor de todos os modos de guerra, vestido em cota de malha dourada, armado com arco e flechas e cheio de raiva, avançou contra Satyaki, que avançava e se esforçou para impedir seu progresso. Então o combate que ocorreu entre eles foi violento ao extremo. E os teus guerreiros e os somarcas, ó rei, elogiaram muito o combate como aquele entre Vritra e Vasava. Sudarsana se esforçou para perfurar aquele principal dos Satvatas naquela batalha com centenas de flechas afiadas, que eram cortadas antes que elas pudessem alcançá-lo. Similarmente, Sudarsana, posicionado sobre o principal dos seus carros, cortava, por meio de suas próprias flechas excelentes, em 2 ou 3 fragmentos todas as flechas que Satyaki, parecendo o próprio Indra, disparava nele. Vendo suas flechas frustradas pela força das flechas de Satyaki, Sudarsana de energia ardente, como se para consumir seu inimigo, colericamente disparou belas flechas aladas com ouro. E mais uma vez ele perfurou seu inimigo com 3 flechas belas, parecendo o próprio fogo e equipadas com asas de ouro, disparadas da corda de seu arco esticada até o ouvido. Aquelas flechas atravessando a armadura de Satyaki, penetraram no corpo do último. Similarmente, aquele príncipe, ou seja, Sudarsana, migrando 4 outras flechas brilhantes, atingiu com elas os 4 corcéis de Satyaki, que eram brancos como prata em cor.
Assim afligido por ele o neto de Cine, dotado de grande energia e possuidor de destreza igual àquela do próprio Indra, matou rapidamente com suas flechas afiadas, os corcéis de Sudarsana e proferiu um rugido alto. Então, cortando com uma flecha de cabeça larga dotada da força do trovão de Sakra a cabeça do motorista de Sudarsana, o principal entre os Cines, com uma flecha de face de navalha parecendo fogo e Yoga, cortou do tronco de Sudarsana sua cabeça enfeitada com brincos, parecendo a lua cheia, e ornada com uma face muito radiante, como um manejador do trovão, ó rei, nos tempos antigos, cortando com força a cabeça do poderoso Vala em batalha. Aquele touro de grande alma entre os iados então, dotado de grande força, matando dessa maneira aquele neto de um príncipe, ficou cheio de alegria e brilhou resplandecente, ó monarca, como o próprio chefe dos celestiais. Ildana, então, aquele herói entre os homens, prosseguiu ao longo do caminho pelo qual Arjuna tinha passado antes dele, detendo conforme ele prosseguia por meio de nuvens de flechas, todas as tuas tropas, e naquele mesmo carro dele, ó rei, ao qual estavam unidos aqueles excelentes corcéis e enchendo todos de perplexidade. Todos os principais dos guerreiros lá, reunidos, elogiaram aquela mais notável das façanhas surpreendentes realizada por ele, pois ele destruiu todos os inimigos que entraram dentro do alcance de suas flechas, como um incêndio consumindo tudo em seu caminho. Capítulo 118. Mata milhares de mlechas no caminho. Sanjaya disse. Então aquele touro da raça Vrishni, Satyaki de grande alma e de grande inteligência, tendo matado Sudarsana, dirigiu-se novamente a seu motorista, dizendo, tendo vadeado pelo quase não vadeável oceano da divisão de Drona, cheio de carros e cavalos e elefantes, cujas ondas são constituídas por flechas e dardos, peixes por espadas e cimitarras e jacarés por massas, o qual ruge com zunido de flechas e com o som de choque de diversas armas, um oceano que é violento e destrutivo de vida, e que ressoa com o barulho de diversos instrumentos musicais, cujo toque é desagradável e insuportável para guerreiros de vitória, e cuja margem está infestada por canibais ferozes, representados pela tropa de Jalazanda. Eu acho que a parte da ordem de Baralha que resta pode ser vadeada facilmente como um rio mirrado de água rasa. Incite os corcéis, portanto, sem medo. Eu acho que eu estou muito perto de Savyasashin. Tendo subjugado em batalha o invencível Drona com seus seguidores, e aquele principal dos guerreiros, o filho de Rítica, eu penso que eu não posso estar distante de Dhananjaya. O temor nunca entra no meu coração mesmo que eu veja inúmeros inimigos diante de mim. Esses para mim são como uma pilha de palha e grama para um incêndio ardente nas florestas. Veja, o caminho pelo qual ornado com diadema Arjuna, aquele principal entre os Pandavas, seguiu, foi tornado irregular com grandes grupos de soldados da infantaria e corcéis e guerreiros em carros e elefantes jazendo mortos no chão. Veja, desbaratado por aquele guerreiro de grande alma, o exército Kaurava está fugindo. Veja, ó o quadrigário, uma poeira marrom escura é erguida por aqueles carros e elefantes e corcéis em retirada. Eu penso que eu estou muito perto de Arjuna de corcéis brancos tendo Krishna como seu quadrigário. Ouça com muita atenção, o som bem conhecido do Gandiva de energia incomensurável está sendo ouvido. Pela qualidade dos presságios que aparecem à minha vista, eu estou certo de que Arjuna matará o soberano dos Sindhus antes do sol se pôr. Sem fazer sua força ser esgotada, incite os corcéis lentamente para onde aquelas tropas hostis estão, isto é, para onde aqueles guerreiros encabeçados por Duryodhana, suas mãos envolvidas em proteções de couro, e aqueles camvojas de feitos violentos, vestidos em armaduras e difíceis de serem derrotados em batalha, e aqueles Yavanas armados com arco e flechas e hábeis em atacar, e sacas e daradas e bárbaras e tanhalipitakas inferiores, e outros mlechas incontáveis, armados com diversas armas, estão, para o local eu repito onde, de fato, aqueles guerreiros encabeçados por Duryodhana, suas mãos envolvidas em proteções de couro, estão esperando com seus rostos virados em direção a mim e inspirados com a resolução de lutar comigo.
Me considere como já tendo passado por essa fortaleza ameaçadora, ó Ossuta, tendo matado em batalha todos esses combatentes com carros e elefantes e corcéis e soldados da infantaria que estão entre eles. O quadrigário, assim endereçado, disse: Alto da linhagem de Vrishni, eu não tenho nenhum medo, alto de destreza que não pode ser frustrada. Se tu tivesses à frente o próprio filho de Jamadagni em fúria, ou Drona, aquele principal dos guerreiros em carros, ou o próprio soberano dos Madras, mesmo então o temor não entraria no meu coração, alto de braços fortes, já que eu estou sob a sombra da tua proteção. Ó matador de inimigos, inúmeros camvojas, vestidos em armaduras, de atos violentos, e difíceis de serem derrotados em batalha, já foram subjugados por ti, como também muitos Yavanas armados com arco e flechas e hábeis em atacar, incluindo Sakas e Daradas e Tanhalipitakas, e muitos outros Mlechas armados com várias armas. Nunca antes eu senti medo em alguma batalha. Porque eu iria, portanto, alto de grande coragem, sentir qualquer medo nesse combate miserável? Alto que és abençoado com extensão de vitórias, por qual caminho eu te levarei para onde Dhananjaya está? Com quem tu estás enfurecido, alto da linhagem de Vrishni? Quem são aqueles que irão fugir da batalha, vendo-te dotado de tal destreza, parecendo o próprio destruidor como ele aparece no fim do Yuga, e aplicando aquela tua destreza contra teus inimigos? Alto de armas poderosas, quem são aqueles em quem o rei Vaivasvata está pensando hoje? Satyaki disse: como vazava destruindo os Danavas, eu matarei esses guerreiros de cabeças raspadas. Por matar esses camvojas eu cumprirei meu voto. Leve-me para lá. Causando uma grande carnificina entre eles, eu irei hoje me dirigir até o filho querido de Pandu. Os Kauravas, com Suyoddhana em sua chefia, verão hoje minha bravura, quando essa divisão de Mlechas, de cabeças raspadas, tiver sido exterminada e o exército Kaurava inteiro posto no maior perigo. Ouvindo os lamentos altos da hoste Kaurava, hoje, mutilada e dividida por mim em batalha, Suyoddhana será inspirado com aflição. Hoje, eu mostrarei para meu preceptor, o Pandava de grande alma, de corcéis brancos, a habilidade em armas adquirida por mim dele. Contemplando hoje milhares de guerreiros principais mortos por minhas flechas, o rei Duryodhana estará mergulhado em grande angústia. Os Kauravas hoje contemplarão o arco em minhas mãos parecer com um círculo de fogo quando, de mãos ágeis, eu esticar a corda do arco para disparar minha hoste de flechas. Vendo o massacre incessante hoje de suas tropas, seus corpos cobertos com sangue e perfurados por todos os lados com minhas flechas, Suyoddhana ficará cheio de angústia. Enquanto eu matar em fúria os principais dos guerreiros Kuru, Suyoddhana irá hoje ver para contar 2 Arjunas. Contemplando milhares de reis mortos por mim em batalha, o rei Duryodhana ficará cheio de tristeza na grande batalha de hoje. Matando milhares de reis, eu mostrarei meu amor e devoção por aqueles de grande alma, os nobres filhos de Pandu. Os Kauravas conhecerão hoje a medida de meu poder e energia, e minha gratidão pelos Pandavas. Sanjaya continuou, assim endereçado, o quadrigário estimulou até sua máxima velocidade aqueles cavalos bem treinados de passo encantador e da cor da lua. Aqueles animais excelentes, dotados da velocidade do vento ou do pensamento, procederam, devorando os próprios céus, e levaram Yudana para o local onde aqueles Yavanas estavam. Nisso, os Yavanas, muitos em número e dotados de agilidade de mãos, aproximando-se de Satyaki que não recuava, o cobriram com chuvas de flechas. Satyaki que avançava, no entanto, ó rei, cortou por meio de suas próprias flechas retas todas aquelas flechas e armas dos Yavanas. Inflamado com fúria, Yudana então, com suas flechas retas muito afiadas, aladas com ouro e penas de urubu, cortou as cabeças e braços daqueles Yavanas. Muitas daquelas flechas, além disso, atravessando suas cotas de malha, feitas de ferro e latão, entraram na terra. Atingidos pelo bravo Satyaki naquela batalha, os Mlechas começaram a cair a centenas, privados de vida.
Com suas flechas disparadas em linhas contínuas de seu arco estirado à sua total extensão, aquele herói começou a matar 5, 6, 7 ou 8 Yavanas de uma vez. Milhares de Kamvojas, e Sakas, e Bárbaras, foram mortos da mesma maneira por Satyaki. De fato, o neto de Sine, causando uma grande carnificina entre tuas tropas, tornou a terra intransitável e lodosa com carne e sangue. O campo de batalha estava coberto com as proteções para a cabeça daqueles ladrões e suas cabeças raspadas também que pareciam, por causa de suas barbas compridas, como aves sem penas. De fato, o campo de batalha coberto com troncos sem cabeça, tingido por todos os lados com sangue, parecia belo como o céu coberto com nuvens cor de cobre. Mortos por Satyavata por meio de suas flechas retas cujo toque parecia aquele do trovão de Indra, os Yavanas cobriram a superfície da terra. O pequeno resto daquelas tropas vestidas em armaduras subjugadas em batalha, ó rei, por Satyavata, ficando desanimado, suas vidas a ponto de serem tiradas, se dividiram incitando seus cavalos de batalha com esporas e chicotes até sua máxima velocidade, fugiram por medo em todas as direções. Derrotando a invencível hoste Kamvoja em batalha, ó Bharata, como também aquela hoste dos Yavanas e aquela grande tropa dos Sakas, aquele tigre entre homens que tinha penetrado no teu exército, Satyaki, de bravura incapaz de ser frustrada, coroado com vitória, instigou o seu quadrigário, dizendo, prossiga. Contemplando aquele feito dele em batalha, nunca antes realizado por alguém mais, os Charanas e os Gandharvas o aplaudiram muito. De fato, ó rei, os Charanas, como também teus guerreiros, vendo Udana prosseguir dessa maneira para ajudar Arjuna, ficaram cheios de alegria por seu heroísmo. Capítulo 119. Luta contra tropas vindas de trás. Sanjaya disse: tendo vencido os Yavanas e os Kamvojas, aquele principal dos guerreiros em carros, Udana, procedeu em direção a Arjuna, reto pelo meio de tuas tropas. Como um caçador matando veados, aquele tigre entre homens, Satyaki, dotado de belos dentes, vestido em armadura excelente, e possuindo um belo estandarte, matava as tropas Kaurava e as inspirava com temor. Prosseguindo em seu carro, ele vibrava seu arco com grande força, aquele arco, o dorso de cuja vara era ornado com ouro, cuja resistência era excelente, e que estava adornado com muitas luas douradas. Seus braços enfeitados com angadas dourados, sua proteção para a cabeça adornada com ouro, seu corpo vestido em armadura dourada, seu estandarte e arco também estavam tão embelezados com ouro que ele brilhava como o topo de Meru. Ele mesmo derramando tal refulgência, e portando aquele arco circular em sua mão, ele parecia com um segundo sol no outono. Aquele touro entre homens, possuindo os ombros e o andar e olhos de um touro, parecia no meio de tuas tropas com um touro em um curral. Teus guerreiros se aproximaram dele pelo desejo de matar, como o tigre se aproximando do líder, com têmporas fendidas, de uma manada de elefantes, permanecendo orgulhosamente no meio de sua manada, parecendo como ele parecia e possuidor como ele era do modo de andar de um elefante enfurecido. De fato, depois que ele tinha passado pela divisão de Drona, e pela não vadeável divisão dos Bojas, depois que ele tinha vadeado pelo mar das tropas de Jalazanda, como também a hoste dos Kamvojas, depois que ele tinha escapado do jacaré constituído pelo filho de Rídika, depois que ele tinha atravessado aquela hoste semelhante ao oceano, muitos guerreiros em carros do teu exército, excitados com cólera, cercaram Satyaki. E Duryodhana e Chitrasena e Dussasana e Vivinsati, e Sakuni e Dosara, e o jovem Durdarshana, e Krata, e muitos outros bravos guerreiros, bem familiarizados com armas e difíceis de serem derrotados, colericamente seguiram atrás de Satyaki quando ele prosseguiu adiante. Então, ó majestade, alto foi o tumulto que ergueu-se entre tuas tropas, parecendo aquele do próprio oceano na maré cheia quando açoitado à fúria pela tempestade. Vendo todos aqueles guerreiros avançando nele, aquele touro entre os cines sorridente dirigiu-se a seu quadrigário, dizendo,
prossiga lentamente. A tropa da Dhritarashtra, cheia de raiva e orgulho, e abundando com elefantes e corcéis e carros e soldados da infantaria, que está avançando com velocidade em direção a mim, enchendo os 10 pontos do horizonte com ribombo profundo de seus carros, ó quadrigário, e fazendo a terra, o firmamento, e os próprios mares, tremerem com isso. A esse mar de tropas, ó motorista, eu resistirei em grande batalha, como o continente resistindo ao oceano cheio até sua maior altura na lua cheia. Observe, ó quadrigário, minha destreza que é igual àquela do próprio Indra em grande batalha. Eu consumirei essa tropa hostil por meio de minhas flechas afiadas. Veja esses soldados da infantaria e cavaleiros e guerreiros em carros, e elefantes mortos por mim aos milhares, seus corpos perfurados por minhas flechas ardentes. Enquanto ele dizia essas palavras para seu quadrigário, aqueles combatentes, pelo desejo de batalha, chegaram depressa diante de Satyaki de coragem incomensurável. Eles fizeram um barulho alto, dizendo enquanto eles chegavam: matem! Avancem! Esperem! Vejam! Vejam! Daqueles bravos guerreiros que disseram estas palavras, Satyaki, por meio de suas flechas afiadas, matou 300 cavaleiros e 400 elefantes. O duelo entre aqueles arqueiros unidos em um lado e Satyaki no outro foi extremamente violento, parecendo aquele entre os deuses e os asuras nos tempos antigos. Uma carnificina horrível começou. O neto de Sine recebeu com suas flechas parecendo cobras de veneno virulento aquela tropa, ó majestade, do teu filho que parecia com uma massa de nuvens. Cobrindo todos os lados, naquela batalha, com suas torrentes de flechas, aquele herói valente, ó monarca, matou destemidamente um grande número de tuas tropas. Muito extraordinária, ó rei, foi a visão que eu testemunhei lá, isto é, que nem mesmo uma flecha, ó senhor, de Satyaki falhou realmente. Aquele mar de tropas, cheio de carros e elefantes e corcéis, e cheio de ondas constituídas por soldados da infantaria, ficou imóvel logo que ele entrou em contato com o continente Satyaki. Aquela hoste consistindo em combatentes em pânico e elefantes e corcéis, massacrada por todos os lados por Satyaki com suas flechas, girava repetidamente, e vagava para lá e para cá como se afligida pelas rajadas de ventos gélidos do inverno. Nós não vimos soldados a pé ou guerreiros em carros ou elefantes ou cavaleiros ou corcéis que não tivessem sido atingidos pelas flechas de Uldana. Nem mesmo Palguna, ó rei, tinha causado tal carnificina lá como Satyaki, ó monarca, então causou entre aquelas tropas. Aquele touro entre homens, o neto intrépido de Sine, dotado de grande agilidade de mão e mostrando a maior habilidade, lutou, superando o próprio Arjuna. Então o rei Duryodhana perfurou o quadrigário de Satyavata com 3 flechas afiadas, e seus 4 corcéis com 4 flechas. E ele perfurou o próprio Satyaki com 3 flechas e novamente com 8. E Dussasana perfurou aquele touro entre os cines com 16 setas. E Sakuni perfurou com 25 setas e Chitrasena com 5. E Dussasana perfurou Satyaki no peito com 15 setas. Aquele tigre entre os Vrishnis, assim atingido pelas flechas deles, orgulhosamente perfurou cada um deles, ó monarca, com 3 flechas. Perfurando profundamente todos os seus inimigos com flechas dotadas de grande energia, o neto de Sine, possuidor da maior vivacidade e destreza, correu a toda velocidade no campo com a celeridade de um falcão. Cortando o arco do filho de Suvala e a proteção de couro que envolvia sua mão, Uldana perfurou Duryodhana no centro do peito com 3 flechas. E ele perfurou Chitrasena com 100 flechas, e Dussa com 10. E aquele touro da raça Sine então perfurou Dussasana com 20 setas. Teu cunhado Sakuni então, ó rei, pegando outro arco, perfurou Satyaki com 8 setas e mais uma vez com 5. E Dussasana perfurou com 3. E Durmuka, ó rei, perfurou Satyaki com uma dúzia de flechas. E Duryodhana, tendo perfurado Madhava com 73 flechas, então perfurou seu quadrigário com 3 flechas afiadas.
Então o Satyaki perfurou cada um daqueles bravos e poderosos guerreiros em carros, lutando juntos vigorosamente em batalha com 5 flechas em retorno. Então o principal dos guerreiros em carros, Ildana, atingiu rapidamente o quadrigário do teu filho com uma flecha de cabeça larga. Depois do que, o último privado de vida caiu no chão. Após a queda do quadrigário, ó Senhor, o carro do teu filho foi levado para longe da batalha pelos corcéis unidos a ele, com a velocidade do vento. Então teus filhos, ó rei, e os outros guerreiros, ó monarca, pondo seus olhos no carro do rei, fugiram a centenas. Vendo aquela hoste fugir, ó Bharata, Satyaki cobriu-a com chuvas de flechas penetrantes afiadas, em pedra e equipadas com asas de ouro. Desbaratando todos os teus combatentes contados aos milhares, Satyaki, ó rei, prosseguiu em direção ao carro de Arjuna. De fato, tuas tropas veneraram Ildana, vendo ele disparando flechas e protegendo seu quadrigário e a si mesmo enquanto ele lutava em batalha. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.